Fala, torcida do Palmeiras, nação alviverde, tô chegando aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo as novidades do Verdão nesta segunda-feira, após a vitória no clássico do fim de semana contra o Corinthians. Muita polêmica depois desse jogo. Andreas Pereira deixou aí a torcida do Corinthians e a mídia esportiva revoltada com aquela malandragenzinha ali na hora do pênalti, né, fazendo com que o Memphis Depay isolasse a cobrança. Eu acho que aquilo ali não tem nada de errado. Não é eles que são aí o time dos maloqueiros? Pois é, então, a malandragem hoje foi contra eles, se deram mal. Mas vamos ver a repercussão desse jogo e muito mais, e também notícias de mercado da bola. Isso mesmo, o Palmeiras aí está intensificando nas conversas pelo zagueiro Nino e também o lateral Pedro Lima. E os jornalistas aqui da ESPN vão trazer todas as informações. Fiquem aí no vídeo, deixa um like, compartilha com o máximo de pessoas e vamos pro vídeo. Vamos falar do Nino, Bruno Andrade? Mas antes de falar do Nino... Não, antes do Nino, só me aproveitar, Bruno, você falou da questão do Abel ter fortalecido, reforçado a ideia de ter buscado jogadores que já conhecem bem o futebol brasileiro, no caso, por exemplo, do Marlon Freitas, a contratação do Arias. No nosso grupo de apuração, eu e o Felipe e o Hernan, há 2, 3 semanas, ou até um pouco mais, a gente teve quase que acesso aos nomes dos jogadores que o Abel, a comissão técnica, tinham pedido para a diretoria para reforçar ataque, defesa e meio-campo. No meio-campo, o Marlon Freitas era o topo da lista por conta disso, pela experiência e pelo conhecimento do futebol brasileiro. No ataque, sempre foi o John Arias. Tanto é que quando surge a possibilidade do Thiago Almada, o Thiago Almada foi muito mais encarado como oportunidade de mercado. Ele inicialmente não estava na lista porque o Palmeiras nem sequer imaginava que ele poderia estar no mercado ou potencialmente estar no mercado. E mesmo quando surge a possibilidade que o Palmeiras demonstra interesse no Almada, a comissão técnica, claro que aprovou, mas deixou muito claro para a diretoria que se fosse para ter uma queda de braço por um deles, teria que ser o Arias. Porque o Arias tem um conhecimento muito maior do futebol brasileiro do que o Thiago Almada. O Thiago Almada teve sucesso no Botafogo, mas foi uma temporada. O Arias jogou quase 5 temporadas completas no Fluminense, foi campeão, ganhou, conhece muito. Então vai muito ao encontro do que a gente vinha dizendo frequentemente no Fala Fonte, você lembrou agora. O Palmeiras determinou que as prioridades no mercado passassem por jogadores que conhecessem o futebol do Brasil, independentemente de ser estrangeiro ou não. Marlon Freitas é esse nome, John Arias contratado é outro nome, e o Nino, que eu vou falar agora, continua sendo a prioridade. E trazendo novidades em relação à semana passada, quando a gente reforçou a ideia de um emissário do Palmeiras no estrangeiro para reforçar e destacar, enfim, resolver o próprio, enfim... Caramba, o jogador agora do Palmeiras, o Luigi, do Al-Sadd, e depois buscar o Arias do futebol inglês. Em relação ao Nino, o que esse emissário ouviu, e eu confio muito na fonte que me... Tá aberto a negociar, deixou nas mãos do Nino. Se surgirem propostas iguais de Palmeiras e Fluminense, o Zenit passa a bola para o Nino e o Nino resolve, mas com uma condição, e essa é a novidade agora. O Zenit só vai negociar o Nino se for campeão russo nessa temporada. Se não for campeão russo, o Zenit arrisca segurar o Nino um pouco mais, e o Nino continua como prioridade absoluta do Palmeiras para reforçar a defesa. Eu fui olhar agora aqui a tabela do futebol russo, do campeonato russo. O Krasnodar é líder com 40 pontos, o Zenit em segundo com 39, 1 ponto de diferença, 18 rodadas já completadas. Então, novidades aqui o Zenit continua intransigente, não vai negociar agora, aliás, temos dito isso frequentemente, o Nino não sai do Zenit hoje, fevereiro. Em junho, aceita negociar, desde que o Zenit seja campeão russo. E depois a bola é passada para Fluminense e Palmeiras, fica na mão do jogador, que já disse várias vezes que tem a preferência pelo Fluminense, mas vai depender da oferta. O preço continua o mesmo, cerca de 10 milhões de euros, mas a novidade é essa. O Zenit só abre mão do Nino no meio do ano, se for campeão russo. Palavras de quem trabalha lado a lado com o Nino. Ô Bruno, só vou pedir para você repetir um comecinho, porque deu uma travada bem na hora e eu não entendi aquela parte onde a decisão ficaria com o Nino. Aí os empresários passaram isso ou o clube que passou?
O clube passou para os representantes do Nino essa condição e depois a bola fica nas mãos do Nino. Tá. E já aproveito para pedir desculpa para vocês, porque, enfim, Portugal continua passando por uma tempestade histórica, conexão instável, horrível. Enfim, espero que ao longo da semana isso melhore. Não deve melhorar muito, porque a previsão é de tempestade ainda mais forte amanhã e depois de amanhã. Portugal fustigado por conta disso, mas com um novo presidente. Portugal elegeu ontem um novo presidente. Caramba, hein? Mas agora a gente entendeu. Deu pra entender. Aí um cara mandou aqui, ó. O Abel, o Pardal, foi o que o Didi mandou aqui, ó. Falou que não pediu Arias. Caramba, aí também tá difícil de interpretar um pouquinho, né? Não, mas é que assim, o cara precisa entender qual que é a... interpretar o que o cara tá falando. Isso. Nossa, é muito fácil de entender esse caso. O Abel, ele falou, vou explicar que foi uma aqui contratação da presidente. Da presidente no sentido que tem jogador, que é um jogador que já tá pronto, que você nem precisa analisar, que é uma unanimidade. Só que é a presidente do clube, pelo valor investido, que tem que chegar lá e bancar a contratação. Como foi a do Vitor Roque também, ele falou a mesma coisa. Ele citou do Vitor Roque e do Andrés. Diferente de outras contratações, e aí ele citou o Flaco, ele citou... Quem mais que ele citou? O Murilo. Acho que sim, teve uns nomes que ele... E ele fala que aí passa por uma análise, passa por scout, aí a gente apresenta e tenta fechar a contratação. Não é que ele não pediu, é que ele falou, tem contratação que a gente nem precisa pedir, porque é tão óbvio, um jogador tão bom que depende da direção do clube ir lá e contratar. E não aí, é isso, Fernando? Qual que é a dificuldade? Não sei, às vezes tem que desenhar. Não, e nesse caso, a presidente... E quis valorizar a presidente, justamente. Também, ainda. Exato. Como ele na entrevista ainda quis valorizar o Barros, que foi um cara que foi criticado também pela torcida, não é, Bruno? Exato. As palavras do Abel claramente vão na linha de valorizar a diretoria, valorizar a presidência por ter buscado um jogador importantíssimo e pelo valor que é, ou pelo valor que foi. E assim, o Barros às vezes é criticado porque ele não viaja para negociar. E, tipo assim, cara, muitas vezes você... E assim, a diretoria trabalha em conjunto, né? O que adianta o Barros pegar um avião e viajar? Qual a diferença vai fazer? Né? Existem outras pessoas da direção que podem fazer isso e que vão adiantando Posso dar um exemplo aqui de Portugal? Pode. O Richard Rios foi uma contratação que não foi o Bruno Lage que pediu. Hoje agora o José Mourinho é o treinador, mas na ocasião era o Bruno Lage o treinador. E claramente foi uma contratação definida pelo presidente Rui Costa. O ex-jogador Rui Costa, presidente do Benfica, foi ele que tomou a frente, foi ele que abriu negociações. E o Bruno Lage, claro, conhece o jogador, sabem quem é, campeão no Palmeiras, jogador importante da seleção colombiana. A comissão técnica só subscreveu, aceitou. E não vejo mal nisso. O presidente achou por bem contratar alguém de impacto pelo valor que foi. O Richard Rios não tem funcionado recentemente, está lesionado até no ombro. Mas só para trazer que muitas vezes o presidente busca um nome e que nem é preciso tanto consenso assim, porque a aceitação vai ser quase que absoluta, vai ser rápida, gente. E eu perguntei lá para uma pessoa lá do Palmeiras, aqui, né, do negócio do Flaco. Perguntei como é que foi aquilo ali? Foi uma provocação, resposta, ou foi uma homenagem pro Veiga? Porque o Veiga comentou lá no post, você viu? Sim, vi. O Veiga falou, te amo, não foi isso que ele comentou? Aí a resposta foi assim, coisa do campo, jogador com jogador, o Yuri fez no Allianz, o Flaco também fez do outro lado e os caras se acertam em campo. Aquilo que você tinha falado. Fiquei engasgado, né? Tipo assim, cara, tirou onda, subiu na bola, chutou a bandeirinha. Então beleza, vamos lá. Nossa vez agora. E assim vai, aí vai vir o próximo jogo, e aí vai ter mais alguma coisinha. O Luciano mesmo. Luciano chutou. Cara, quando o Luciano entra para aquecer, a Itaquera vem abaixo. Como quando o Carlos Miguel entrou em campo ontem, a torcida do Corinthians foi abaixo, né? E o Luciano sempre faz gol lá em Itaquera. Não me lembro de cabeça aqui se ele fez outro depois de ter chutado a bandeirinha. Então, assim... Me arrisco a dizer que ele não vai chutar de novo. Acho melhor não, né, Vitor? Vai evitar. Eu já falei, eu não gosto de dar. Vai evitar. Cara, mas isso aí, como o Hernan falou, é muito do futebol, cara. O cara provocou uma vez, revidou, normal, no caso do rival, fez um gol num derby, num clássico, gol da vitória. Lá no Allianz mesmo saiu Palmeiras e São Paulo, lembra? Que o São Paulo faz o gol e aí os caras lá no túnel... Saiu box lá. Foi do Nestor e o Zé Rafael. Nestor e o Zé Rafael, Sabino e alguém também. Mas não pode. Né? Isso aí já extrapola o nível da
da provocação. Deixou assim, quente, aí é uma onda, né? Mas aí ali é coisa do jogo quente, né? Mas eu acho que o pessoal do Corinthians, tudo bem, fica irritado que o cara foi lá, chutou a bandeirinha, mas, é focar mais em campo, entendeu? A questão, tava perdendo um clássico, levou o gol de uma derrota. Então você tem que focar mais em campo e tirar esse foco da provocação, de rebater ali, de peitar os caras. Pô, vai jogar bola, evita de ficar com a cabeça quente nisso, foca mais nas 4 linhas ali. Lá no Rio, por exemplo, Flamengo e Botafogo, quando o Botafogo tava ganhando os títulos e tal. Flamengo e Botafogo sempre era um jogo quente, cara. Sempre era um jogo quente, Fla-Flu. Como o Palmeiras e Flamengo também hoje. Né? Ô, Ivan, e o Carlos Miguel ontem, o que você achou? Foi bem ontem? Foi, né? Ele foi eleito o melhor da partida, não foi? Foi eleito o melhor da partida. Sim. Porque no momento ali de pressão do Corinthians, ele teve uma cabeçada a queima-roupa ali que ele pegou ali. Acho que era do Gustavo Henrique. Acho que foi do Gustavo Henrique. Caraca. E vocês acharam pênalti? Foi imprudente. É isso. Eu achei pênalti. Assim, posso falar? Posso falar? É um pênalti que você pode marcar, como você pode não marcar. Depende da circunstância. Eu pelo menos já achei pênalti do Marlon no Gustavo Henrique, se puxando ali, segurando. Não? Coisa de jogo um pouco também, Talvez. É um pênalti que você pode marcar como não marcar. O do Carlos Miguel. Não foi tão escancarado assim, tipo, penaltizaço. Depende da circunstância. Me Não arrisco a dizer que se é um São Bernardo e Capivariano, ele não marca. Provavelmente. O Bruno Andrade falou que não marca. Posso estar sendo aqui muito cruel com a arbitragem, tá? Com os árbitros. Mas se fosse São Bernardo e Capivariano, ele não marcaria. E por que você acha que ele marcou no Palmeiras Corinthians? Derby, velho. Derby, jogo grande, o VAR fica mais atento, comunicação. Mas, o Hernan... Não sei, posso estar sendo cruel com os árbitros. No primeiro momento... Eu acho que sem repetição, voltamos àquela boa velha do programa da live, que não é opinião, é informação, mas num primeiro momento parece pênalti. Só que depois as imagens, com todo respeito, vão contra. Só que depois, durante a transmissão do jogo, explicaram que o VAR não pode ser chamado ali porque foi uma decisão do árbitro frente a frente com o lance. Num primeiro momento eu achei pênalti, mas na repetição, pra mim, não teve excesso nenhum ali, o braço ou a mão do Carlos Miguel, não foi nada. Eu achei que foi. Bom, aqui, como a gente é democrático? Eu não sei o que os nossos aqui acharam, a Renata e o Simon. Não vi. Manda mensagem pra Renata, ver se ela... Vou mandar, deixa eu mandar aqui. O Salve falou que não foi, né? O PC Oliveira falou que foi. Caraca. O PC discordou de todos os ex-boleiros lá. Ô, louco. O Denilson e o Felipe. O que o Denilson e o... Não, a bancada toda lá achou que não foi e ele discordou de todos. Mas aí, mas os caras são da bola. Achou que foi pênalti? Não, você falou que o Salve achou que não foi. O Salve falou que não foi. E o PC? O PC Oliveira. O PC, tá. O Felipe Melo e o... O Denilson Show. Denilson Show. Engraçado, né? Os caras são também da bola, né? Então, tipo... Então, mas aí reforça a minha teoria. É derby, tem um cuidado a mais. Se fosse Capivariano e Primavera, acho que talvez ele não marcasse. Arthur Rodrigues e o Guilherme SEP estão perguntando do Pedro Lima, se teve alguma novidade. O Pedro mandou aqui, o Simon falou que não foi pênalti. Deixa eu mandar pra Renata aqui a pergunta. Teve alguma novidade, Bruno, do Pedro Lima? Ainda não. Não custa reforçar aqui que o Pedro Lima para o Palmeiras surge mais como oportunidade de mercado. O Palmeiras foi claramente para a Inglaterra para fechar os detalhes finais do Arias e fechou. Anunciou o Arias até mais recentemente. Enquanto o Pedro Lima tenho buscado desde sexta-feira atualizações. Por enquanto eu não tenho nada, mas é mais para reforçar isso. Foi o nome que surgiu porque existia uma outra negociação em simultâneo em andamento do Arias. Ali o Palmeiras tomou conhecimento que o Wolves topava negociar o Pedro Lima, perguntou, mas agora carece de informações, tenho tentado buscar por enquanto sem grandes atualizações. Mas é um nome sim que o Palmeiras passou a avaliar por conta de ser uma oportunidade de mercado. Nas redes sociais aí o pessoal achou que eu que tinha falado dessa informação do Pedro Lima, que eu recebi de pergunta, e o Pedro Lima. Pô, eu não tava sabendo não, velho. Claro que tava sabendo, você tava aqui no programa. Não, a informação era do Bruno Andrade. Tudo bem, mas aqui ninguém larga a mão de ninguém, Felipe. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. Caramba. Se o Bruno Andrade trouxe a informação e perguntaram pra você nas suas redes sociais, mas eu não você quer bombar, você tem que falar, a informação do Bruno Andrade é essa. Você tem que responder.
Não, mas eu falei assim, eu falei, galera, a informação é do Bruno Andrade. E é o Bruno Andrade trouxe isso no Fala Fonte, exato. Segunda-feira você assiste, vê se tem novidade. Eu não sabia, pô. Quando o chute da bandeirinha. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Você gosta quando fazem com o seu time? Não gosta. Aí você vai fazendo um do outro? Eu não gosto. Eu não sei como é que os... Em Portugal tem isso, Bruno Andrade? Chutam bandeirinha, não chutam? Como é que é aí? Sim. Há muita comemoração na base da provocação, mas é raro o chute na bandeirinha. Enfim, nossa live não é de opinião, é de informação, mas eu vou muito na sua linha também. Como ali tem o símbolo, é o chute no símbolo, né? Então, se o Luciano faz, tá errado. Se o Yuri Alberto faz, tá errado. Se o Flaco Lopes faz, tá errado. Enfim, ou seja, a gente mostra muito, né, no futebol internacional, no futebol europeu, quando os jogadores entram no campo, entram no gramado, eles tentam não pisar no símbolo dos clubes donos dos estádios. Ou seja, já vimos isso no Manchester City, no Barcelona, no Atlético de Madrid. E aí, quando essas imagens são repercutidas no Brasil, elogios atrás de elogios. Então, o contexto é praticamente o mesmo. Se você não pisa no símbolo, você não chuta o símbolo. Então, se errou o Luciano, errou o Yuri Alberto e ontem errou o Flaco Lopes. Eu acho que é o desrespeito. O amarelo tá de bom tamanho. Vermelho não, mas o amarelo tá de bom tamanho. É isso aí, Nação Alviverde, informações trazidas aí pelo jornalista Bruno Andrade, também por André Hernan, do Nino e também do Pedro Lima, as possíveis chegadas aí no Palmeiras, como está o estágio que estão as negociações. Eu também tenho aqui uma notícia no GE para vocês sobre o tema, tá? Palmeiras ainda tenta destravar o negócio por Nino e conversa com outras opções para a zaga. Isso mesmo, depois de acertar com Arias, Palmeiras concentra esforços no objetivo de reforçar a zaga alviverde. O clube ainda tenta destravar o negócio por Nino do Zenit, não descarta a contratação e, ao mesmo tempo, iniciou conversas com outras opções para a posição. Com o Nino como alvo principal para a zaga, o Alviverde chegou a enviar um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa um torneio amistoso para tentar destravar as tratativas com o clube russo na semana passada e ainda não teve um desfecho. Esse mesmo representante, aliás, partiu direto de Abu Dhabi à Inglaterra para concluir a negociação por Arias, no momento em que o Fluminense ainda poderia interferir na transferência. No caso do Nino, o Palmeiras avançou nos contatos com o staff do zagueiro, enquanto o clube tem demonstrado pouco interesse em liberá-lo nessa janela, tanto que o Verdão admite até a possibilidade de fechar a transferência e só receber o atleta no meio do ano, ao fim da temporada europeia. O Palmeiras reconhece o negócio como difícil para esta janela, mas prega paciência e não descarta a contratação, diferentemente do caso de Danilo, por exemplo, em que se retirou das conversas após receber na quinta-feira uma carta de John Textor negando negociar o volante com o clube. Ao mesmo tempo, conversa com outras opções para a zaga caso não avance com os russos. Os nomes em questão não foram revelados. Ainda no início do ano, antes mesmo do Nino, o Palmeiras chegou a sondar Igor Júlio, do Brighton, mas sem ir além de uma consulta. Com as chegadas de Marlon Freitas, John Arias, a zaga virou a prioridade do clube, que negociou o Mikael com o Inter Miami e permaneceu com Gomes, Murilo e Bruno Fux, além do Benedetti no setor. Para o posto de volante, em que tinha Danilo como alvo e não avançou, o Palmeiras admite a possibilidade de contratar apenas na segunda janela. Vamos ver então como vai ficar essa situação do Nino. Ao que parece, o Palmeiras pretende contratá-lo, isso aí já está definido, e se não conseguir agora, vai fechar a contratação para que ela seja, para que o Nino se apresente no meio do ano, né? Não seria também um mau negócio, até porque a partir do meio do ano é que a fase decisiva das competições Brasileirão, Libertadores vai se aproximando, né? Aí sim é onde o bicho pega e o Palmeiras precisa ter opções de confiança, principalmente nesse setor da zaga, que hoje aí é o setor mais fraco do elenco, né? Onde tem menos opções. Enfim, vamos acompanhar a novela e ver quais serão os desdobramentos dos próximos capítulos. Bom, deixa o like no vídeo, se inscreva para receber mais novidades do Verdão. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.